bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos nono ano, professor William, aula de CFB. Esta aula corresponde à aula do dia 18 de novembro, quarta-feira. Então vai corresponder aí para um vídeo duplo nosso, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, nono ano, referente a este vídeo de hoje, vamos iniciar aí a nossa revisão para as avaliações do quarto bimestre, ok? Avaliações a qual vão iniciar no próxima semana. Vocês vão estar aí recebendo logo o calendário das datas das provas. Então, a partir de hoje vamos iniciar nossas revisões para nossas avaliações bimestrais, ok? Lembrando, pessoal, que eu vou cobrar de vocês aí dois últimos conteúdos, o capítulo 9, ok? Lá no módulo 3, o capítulo 9, que fala sobre o estudo da energia térmica, tá bom? Estudo da energia térmica, ok? O capítulo 9 fala sobre o estudo da energia térmica e o capítulo 10 que fala sobre reações químicas, tá bom, pessoal? E o capítulo 10 fala sobre as reações químicas, ok? Vou estar cobrando esses dois conteúdos aí, tá bom, pessoal? Vou estar cobrando aí esses dois conteúdos, ok? Então, vamos dar início à nossa revisão aí para a nossa avaliação do quarto bimestre. Então, peço por gentileza, vocês peguem lá no capítulo 9, ok? E vão lá na página 64. Lá na página 64, eu passei para vocês o conceito de termologia, que é este conteúdo que a gente está vendo aqui, tudo bem? E o que seria termologia? É a área da física que estuda os fenômenos associados ao calor, tá bom, pessoal? Como temperatura, dilatação, propagação de calor, ok? E comportamento dos gases, entre outros, tudo bem? Então, a termologia, termo de térmico, logia de estudo, é esta área da física, que vai estudar esses fenômenos associados ao calor, novamente, dilatação, propagação, temperatura, comportamento dos gases, entre outros, tudo bem, pessoal? Entre outros. Então, vamos lá. Pessoal, uma das primeiras coisas que temos que saber é a diferença entre calor e temperatura. Tá bom, pessoal? Calor e temperatura, ok? Então vamos verificar. Lá no capítulo de vocês, na página 64, temos a imagem lá, né, de uma panela com água e essa panela está fervendo, ok, pessoal? E pergunta o seguinte: número 1, em que temperatura a água entra em ebulição ao nível do mar? Ou seja, ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Em que temperatura? A 100 graus Celsius, ok? E qual é a fonte de calor nessa situação? A fonte de calor nessa situação é a chama do fogão. Aí faz a grande pergunta: você acha que calor e temperatura são sinônimos? Ou seja, são a mesma coisa? Pessoal, eu informo a vocês, já tinha passado na aula, né, anterior lá, há muito tempo atrás, que calor é diferente de temperatura, ok, pessoal? Calor é diferente de temperatura. O que é calor? Calor é energia, ok, pessoal? É energia térmica em movimento. E calor é energia térmica em movimento, tá bom, pessoal? Calor é energia térmica em movimento. Deixa eu até voltar aqui para colocar ali para vocês. Calor, dois pontos, energia térmica em movimento, ok? E temperatura e calor é energia térmica em movimento. E temperatura, pessoal, ela analisa, ok, pessoal? A temperatura, ela analisa, é uma grandeza física utilizada para medir e analisar o grau de agitação das moléculas, ok? Ou seja, a energia cinética das moléculas, tudo bem? Então, calor
também a gente chama de energia térmica, corresponde a essa energia térmica que está em movimento, ou seja, ela está em trânsito, em diferença de razão de temperatura. E temperatura, ela mede, ela analisa a agitação barra movimentação das moléculas, ok, pessoal? Das moléculas, tudo bem? Então, temos aí. Então, vamos verificar. Eu falei para vocês que calor é energia térmica em movimento, tá bom? Esta energia térmica em movimento, ela fica em movimento até que ela entre em um equilíbrio térmico. Ou seja, ela está em movimento, em trânsito, para realizar uma transferência de calor de um corpo para o outro, em razão da diferença de temperatura, tudo bem? Nossa, professor, se eu falou, acaba que eu não compreendi muito bem. Então, primeiramente, eu falei para vocês que calor é energia térmica que está em movimento. Vai ser transferido calor, tá bom? De um corpo para o outro, em razão do que? Da diferença de temperatura. Ou seja, eu vou ter um corpo com maior calor, maior quantidade de energia térmica, e vou ter um corpo com menor calor, menor quantidade de energia térmica. E este calor ele vai se movimentar até que haja um ponto de equilíbrio, tá bom, pessoal? Até que haja um ponto de equilíbrio, ok? Então, pensa o seguinte, temos a forma de gelo lá, ok, pessoal? Aí nós colocamos água nessa forma de gelo, tudo bem? Colocamos água, a água está aí na temperatura, digamos, de 25 graus Celsius, ok? Está em 25 graus Celsius. Lá dentro do congelador, deve estar aí numa temperatura de, vamos dizer aí de, deixa eu trocar aqui, vamos dizer aqui de menos 8 graus Celsius, ok, pessoal? Menos 8 graus Celsius. Deixa eu só tirar um tracinho aqui. Beleza, menos 8 graus Celsius. O que acontece? Quando eu coloco a forma de gelo com a água que está a essa temperatura de 25 graus Celsius, o calor desta água, lá dentro do congelador, ela tende a se transferir para o ambiente, que se encontra a quanto? Menos 8 graus Celsius. Pois há um desequilíbrio nas temperaturas. Ou seja, esse calor ele vai ser transferido para o congelador até que encontre um equilíbrio, ok, pessoal? Como a água, né, ela tem uma quantidade de matéria menor, ela não vai conseguir fazer que o congelador chegue a 25 graus Celsius, ou seja, ela vai perder calor, né? Ela vai perder, vai para 23, vai para 24, vai para 21, 24, ó, ela vai perdendo calor, 20, até que entre em equilíbrio térmico com o ambiente onde ela está. E qual é a temperatura do ambiente onde ela está? Menos 8 graus Celsius. Então ela vai perder calor até se encontrar a menos 8 graus Celsius, ok? Por quê? Até se encontrar a menos 8 graus Celsius, que vai ser o ponto onde vai ocorrer o equilíbrio térmico. Então compreendam, o calor é a energia térmica que está em movimento, tudo bem? Energia térmica que está em movimento, sendo transferida de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Novamente, sendo transferido para um corpo com maior temperatura para um corpo que contém menor temperatura, até que ocorra um equilíbrio térmico. Neste caso aqui, a água, né, na forma de gelo, ela entrou em equilíbrio térmico como chegou a menos 8 graus Celsius dentro do congelador, tudo bem? Outro ponto que nós falamos aí é referente à temperatura. O que eu falei para vocês? Que temperatura, ele mede o grau de agitação das moléculas, ok? Lembre-se que a fórmula da água é o que? H2O, tá bom, pessoal? É H2O, ou seja, pessoal, temos o que? Uma molécula de oxigênio ligada a duas de hidrogênio, formando uma molécula da água, ok? Vamos lá. No nosso livro, ele traz um exemplo do que? Temos lá uma panela com água, ok? E tá no fogão, né? Tá na chama do fogão lá, né? Fornecendo calor. O que acontece?
temos que pensar nas moléculas de água. Então tá assim, ó, temos lá a panela de água e tá cheio de moléculas de água lá, em estado líquido, ok, pessoal? Temos as moléculas lá. Quando começa a receber calor, estas moléculas, elas começam a se movimentar, tá bom, pessoal? Essas moléculas, elas começam a se movimentar, ok? Se distanciar uma da outra. Começam a entrar em quê? Em agitação. Elas vão para diversos, né, espaços, se movimentando. E à medida que recebe calor, o grau de agitação vai aumentando. E a temperatura vai medir o grau de agitação dessas moléculas, ok? Quanto maior o fornecimento de calor, ok, que um corpo está recebendo, vai aumentar sua temperatura, ou seja, as moléculas vão se agitar mais. Tanto que a água, ela sai do estado líquido, ok, onde as moléculas estão um pouco mais próximas, mais maleáveis, e vai para o estado gasoso, onde a distância delas é muito maior e o grau de agitação é muito maior. Temos que pensar o seguinte: para a água sair do estado líquido e entrar no estado gasoso, tem que estar com um grau de agitação muito alto e estar recebendo uma grande quantidade de calor. Pois pense, elas estão muito agitadas, estão muito distanciadas, ok? Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas, ok? Quando estão recebendo ali o calor, ok? Então, esta é a diferença entre a calor e temperatura, ok, pessoal? Essa daí é a diferença entre calor e temperatura. Lembrando novamente, calor, também chamado de energia térmica, corresponde à energia que está em trânsito, ou seja, aquela que vai se transferir de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura, ok? Essa transferência sempre vai ser do corpo com maior quantidade de temperatura para o corpo com menor quantidade de temperatura, até que entre em equilíbrio térmico. Novamente, essa transferência vai ser sempre do corpo com mais quantidade de calor para o corpo com menor quantidade de calor. O outro ponto, temperatura, é a grandeza física que vai ser utilizada para medir o grau de agitação das moléculas, ou seja, o grau de agitação aí, né, da energia térmica das moléculas. Tudo bem, pessoal? Essa se dá as duas grandes diferenças. Outro ponto muito importante nesses termos que nós acabamos por analisar é algo chamado de quantidade de calor, ok? Então vou para a página 65. Quantidade de calor. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Quantidade de calor. Tudo bem, pessoal? O que seria quantidade de calor? Ok, pessoal? O que seria quantidade de calor? Vamos lá. Página 65, ok, pessoal? A quantidade de calor, pessoal, é a variação, tá bom, pessoal, de temperatura, ok, pessoal? É a variação de temperatura, é a quantidade de calorias, ok, que recebe para modificar a sua temperatura, ou seja, para mudar o grau de agitação. É a quantidade de calor que varia de acordo, e essa quantidade de calor varia de acordo com a massa do corpo, isto é, quanto mais massa o corpo tiver, mais calor é necessário para que as suas moléculas fiquem agitadas, ok, pessoal? Elevando a sua temperatura. Então, novamente, quantidade de calor é o calor necessário para que realize um grau de agitação das moléculas, para que elas fiquem agitadas, elevando a sua temperatura. Lembrando que isto vai variar de corpo para corpo. Quanto mais massa, mais calor vai ser necessário, ok? A quantidade de calor recebida ou cedida, ela é representada pela letra Q, tá bom, pessoal? Q maiúsculo. A quantidade de calor recebida ou perdida é representada pela letra Q maiúscula, como eu estou mostrando para vocês. Vou até modificar aqui, ó. Representado pela letra Q maiúscula, tudo bem, pessoal? Representado pela letra Q maiúscula, ok? E a sua unidade de medida no sistema internacional é o joule, tá bom, pessoal? E outra medida muito usada para caloria é cal. Então,
Vamos verificar abaixo. Uma caloria, pessoal, equivale a